Temos no encontro de pastores em julho, em Curitiba, tivemos a visita do missionário David Miller e ele nos trouxe as raízes do movimento da Igreja de Deus, um pouco da história. E nós, como os pastores, ao estar participando lá, pensamos, mas isso nós temos que trazer para a igreja. Nós temos que trazer para a igreja. O ideal teria sido que ele fale isso, porque tem detalhes que a gente não lembra de todas as coisas. Mas então decidimos e marcamos para esse domingo. Então esse domingo chegou aqui e queremos compartilhar um pouco deste tema. Espero que vocês tenham tempo. Para as crianças até 4 ou 5 anos, acho que tem cuidado lá atrás, aí quem puder, se não podem ficar aqui, talvez não estão muito intranquilos, lá tem pessoas que estarão cuidando as crianças para que possam ter calma para o tema nessa noite, que eu espero que não seja uma aula de história, porque a aula de história tem na escola, a aula de história tem na escola, mas eu espero que possamos, ao compartilhar um pouco da história, nós possamos sentir e incorporar, talvez, se não temos isso, que nós possamos sentir e incorporar aquilo que motivou a que todo que movimento que nós conhecemos como movimento reformador da Igreja de Deus. E eu li uma frase que eu achei muito importante, diz: um povo sem o conhecimento da sua história e origem é como uma árvore sem raízes. O que acontece com uma árvore que não tem raiz? Vai secar, não vai existir mais. Então isso é uma grande verdade. Um povo que não conhece a sua história, ele pode chegar a não existir mais. E a periodista Raquel Scheherazade, não sei, meio complicado esse sobrenome, ela disse: um povo que não conhece seu passado também não saberá como trilhar o seu futuro. E sabe que isso é uma grande verdade? Porque conhecer a nossa história, tanto a história do país, a história da nossa igreja, ou a história da nossa família, inclusive da nossa família, é importante, porque ela nos ajuda em nossa identidade, mas também nos ajuda a responder certas perguntas tais como: quem somos? Para que estamos? São perguntas que conhecer a história nos ajuda a responder. E a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, ela tem também a sua história. Ela foi desenhada no coração de Deus. Deus planejou a igreja, é resultado de um sonho que foi concebido no coração de Deus, e Jesus o fez visível. A igreja começou a sua missão no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo concedeu poder aos discípulos para que eles pudessem cumprir a grande comissão que Jesus tinha dado para eles, que era ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ajudar a que lembrem de todas as coisas até que Ele volta. Essa era a grande comissão. E o Espírito Santo capacitou a eles para que eles pudessem cumprir essa grande comissão. E no livro de Atos, nós podemos ver a igreja sendo formada, a igreja cumprindo a missão de Jesus Cristo, a missão de Deus, e estendendo-se, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja que vemos em Atos dos Apóstolos era composta por pessoas que haviam tido a mesma experiência. Todos eles haviam nascido de novo pela fé em Jesus Cristo, quando aceitaram a Jesus como Salvador das suas vidas. Eles formaram parte da igreja de Jesus. E por 3 séculos, a igreja foi fiel à missão que Deus deu para ele. Foi fiel ao mandato de Jesus Cristo, cumprindo com a missão de estender-se, de pregar o Evangelho para toda criatura. Até que o dia 27 de fevereiro de 380, o imperador Teodósio I promulgou um decreto declarando o cristianismo religião do Estado.
que significa? Os homens usurparam o lugar de Cristo, da igreja. Tiraram o lugar que correspondia a Cristo e uniram igreja com Estado. E que significou isso? Aparentemente podemos dizer, mas isso foi um avanço. A igreja conquistou tanto que ganhou o Estado. Não, foi um retrocesso. Porque que significava? As pessoas simplesmente por nascer naquele Estado, por nascer naquela nação, automaticamente eram cristãos. E já não eram mais cristãos pelo fato de nascer de novo, pela experiência da fé em Jesus Cristo. Quando entregam sua vida a Jesus Cristo e o aceitam como Salvador e Senhor pessoal. Então existia uma diferença. E a igreja deixou de ser aquele sonho que Deus tinha planejado, de ser a família dos redimidos, dos salvos em Jesus. A igreja ficou composta por todas as pessoas que simplesmente nasceram naquele lugar ou simplesmente foram cristãos por ter nascido naquele lugar. Então, a partir desse momento, depois de muitos anos de escuridão espiritual, Deus começou a levantar homens e mulheres chamados reformadores, que tiveram o intuito, ou tiveram assim o desafio de buscar restaurar a pregação pura do Evangelho de Jesus Cristo, a pregação pura e viva da palavra de Deus. E ali aparecem vários homens. Martinho Lutero, que pregava que a salvação é pela fé e não por obras, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ulrich Zwinglio, onde falou que a única fonte da verdade e da autoridade é a Bíblia, e não o que as pessoas pensam, mas a Bíblia. E ali começaram a resgatar essas verdades que por muitos séculos haviam sido esquecidas totalmente dentro do cristianismo, lamentavelmente. Igrejas que surgiram, ou descendentes desses movimentos, são as igrejas luterana, presbiteriana, anglicana, presbiteriana e batista. Então aparecem outros, como por exemplo, Menno Simons. Dali vêm os menonitas, os homens que estiveram no final de semana lá, tiveram uma aula especial deste homem. Menno Simons, eles, ou aquele grupo de pessoas junto com ele, podemos dizer como um dos destacados, eles não queriam restaurar, não queriam transformar a igreja católica romana. Eles estavam apaixonados para restaurar a igreja bíblica do Novo Testamento. E quais são as igrejas que descendem daquele movimento? A menonita, Irmãos Livres, Nazareno, Igreja de Deus. E assim surgem outros movimentos, outras pessoas, como temos, por exemplo, Wesley, em Inglaterra, 1738, ou também George Whitefield, nos Estados Unidos, em 1740, onde eles pregavam que a salvação não é apenas uma confissão de fé, mas também, especialmente, transformação do coração. Vocês podem ver como, podem perceber como as verdades que do Novo Testamento em Atos estavam tão claras, tinham que ser novamente trazidas à superfície, porque haviam sido esquecidas, haviam sido ignoradas, haviam sido deixadas totalmente. E aqui novamente começam a restaurar-se diferentes homens, diferentes movimentos, começam a pregar este evangelho, falando que a salvação não é apenas uma confissão de fé, mas é transformação do coração. Espero que percebamos isso, entendamos isso. O batismo no Espírito Santo produz santidade, santidade na vida. Santificação, disso eu vou falar um pouquinho mais para frente depois. Deus justifica e santifica o crente. E ali então as igrejas que descendem são os metodistas, Wesleyana, Exército de Salvação, Metodista Livre. Então foram surgindo por anos. Foi, como se diz assim, um movimento, não foi de um momento para outro, sino que foi por séculos e séculos, foi tratando os diferentes reformadores, restauradores, avivalistas, como queiram chamar, foram trazendo estas verdades novamente que haviam sido esquecidas. Depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, que foi em 1861 a 65 aproximadamente, muitas das verdades fundamentais do Evangelho haviam sido completamente esquecidas, deixadas de lado nas igrejas. A igreja era composta por pessoas que não haviam nascido de novo,
porque não haviam tido uma experiência de salvação, de santificação. A diferença entre o crente e o perdido não existia, não havia diferença. E aceitavam como normal imoralidade. A igreja se havia afastado totalmente do evangelho de santidade. A imoralidade entre o clero, entre os religiosos e entre os membros era aceito, normal, pecadores completamente. E esses eram os que dirigiam, os que eram membros da igreja. A igreja se preocupava mais por temas humanitários, por temas sociais, que pela salvação da alma das pessoas. Estavam mais preocupados por assuntos humanitários. E então, naquela oportunidade, 1765 em diante, ou aproximadamente, 1860, 65 aproximadamente, então começaram a surgir movimentos, assim como 1500 surgiram os reformadores, os avivalistas. Em 1865 em diante começaram a surgir os movimentos que se denomina como movimento de santificação. O propósito desse movimento era restabelecer a santidade na igreja, desafiando os cristãos para que tenham uma experiência de transformação de vida. Irmãos, vocês podem sentir que isso não mudou ou não deve mudar. Nós devemos insistir na pregação da santidade, na salvação. A salvação tem que produzir santidade, transformação de vida. Se não produz, alguma coisa não está bem. A salvação produz santificação. Se não produz santificação, precisamos, os reformadores novamente apareçam por ali. E bom, surgiram estes movimentos tentando restaurar esta pregação, e começaram a surgir diferentes movimentos. E nos Estados Unidos uniu um grupo de pessoas que se sentiram atraídas, e o que uniu era uma revista chamada The Gospel Trumpet, que é a trompeta do Evangelho. Era uma revista que pregava sobre isso, que falava sobre isso. E o editor desta revista é Daniel Sidney Warner. E ele é, então, como um dos considerados pioneiros do nosso movimento, do movimento reformador da Igreja de Deus. É um dos que, na história, é lembrado como um dos pioneiros. E ele, na sua biografia, ele escreveu o seguinte: em 31 de janeiro de 1878, o Senhor me mostrou que a santidade anda junto com toda a verdade para construir a igreja apostólica do Deus vivo. Glória a seu nome, eu obedecerei. Esta mensagem começou a atrair pessoas. E a verdade é que nossos pioneiros não tiveram a intenção de criar uma nova denominação. Não. A intenção de nossos pioneiros foi, pelo contrário, redescobrir o dinamismo, a genuinidade e o cristianismo prático que existia na igreja neotestamentária. Eles queriam que seja restaurada esse dinamismo, essa genuinidade, a verdade da vida, da unidade e a unidade do corpo de Deus. E devido a que existia tanta confusão espiritual, que existia tanta, assim como se diz, assim, falta de um cristianismo prático, esses começaram-se a unir, esse pessoal que tinha esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo de ver restaurada a igreja do Novo Testamento. E como os nossos pioneiros enfatizavam bastante a volta à Bíblia, como eles chamavam, ou seja, voltar a pregar a palavra de Deus, a se concentrar na palavra de Deus, eles foram atraídos. E segundo os dados históricos do nosso movimento, em outubro de 1881, em Beaver Dam, Indiana, Estados Unidos, Daniel Sidney Warner uniu-se a um grupo de pessoas e começaram oficialmente o que hoje conhecemos como Movimento Reformador da Igreja de Deus, que se encontra presente em 88 países. Começou em América do Norte, em 1881. Atualmente tem 248 mil, como se diz, crentes.
Na América Latina foi o segundo campo missioneiro, foi em 1892, agora tem 49 mil. 30% digamos, dos que são considerados, ou que, digamos, podemos dizer assim, pertencem à igreja, são membros da Igreja de Deus, 30% são bolivianos. Interessante isso, né? Depois foi para a Europa, 1893, atualmente 6.500 que se consideram membros da nossa comunidade, 38% são de Alemanha. Na Ásia, 1897, 151 mil, 76% são da Índia. Em África foi para 1905, 333 mil. Vocês veem quanto na África tem? Quase mais que na América do Norte. Tem mais que na América do Norte. 49% são quenianos. Então, onde mais está faltando algo? Caribe. 1907, 40% são haitianos. Irmãos, esses são somente números, estadísticas, mas que nos ajuda a entender um pouco, nos ajuda a ver um pouco da magnitude que veio surgir e pela qual nós fazemos parte. 88 países atualmente. A mensagem da Igreja de Deus realmente se expandiu rapidamente por diferentes países e, como vocês podem ver, foi também para a Europa, para a Alemanha, onde foi aceito pelas pessoas e foi também aceito, criaram novas comunidades, devido a que na Alemanha começou a existir bastante dificuldades, problemas econômicos. Em 1897 os agricultores então emigraram para Bolínien, Polônia, e outros emigraram para o Cáucaso, na Rússia. Aí estamos chegando mais à nossa história um pouquinho, estamos vindo mais para nós aqui. Depois que o imperador da Rússia caiu e o comunismo surgiu, os cristãos, os nossos irmãos, decidiram emigrar. E ali Brasil falava, venham para aqui que a terra está boa aqui. E assim fizeram nossos irmãos, os nossos pioneiros. Saíram da Rússia, muitos da Rússia, outros da Bolívia, outros da Alemanha, e vieram para o Brasil, porque o governo estava oferecendo, estava dando essa oportunidade em busca de uma tranquilidade, de liberdade, tanto social, econômica, política e especialmente religiosa. E eles foram, e assim foram chegando até que em dezembro de 1922 chegaram a uma cidade, Hansa-Amônia, hoje conhecida como Ibirama, Santa Catarina. E depois eles foram para Nova Esperança, que é em Santa Catarina. E ali então, em Páscoa de 1923, foi realizado o primeiro culto da Igreja de Deus aqui no Brasil, pelo pioneiro Adolfo Weidmann. E aquela capela que vocês podem ver lá, foi inaugurada em 14 de dezembro de 24, a primeira igreja que temos aqui no Brasil, a Igreja de Deus em Nova Esperança. Muitos do conjunto, alguns, não sei se os adolescentes o que, tiveram a oportunidade de conhecer este lugar. Ainda está bastante bem conservada, onde iniciaram este trabalho. E assim foi estendendo-se pelo Brasil. No Brasil, hoje em dia, temos a Igreja de Deus presente nas 5 regiões. Temos 2 seminários bíblicos, um do norte e outro do sul. Tem um trabalho social, a Mão Cooperadora, conhecida como Mão Cooperadora, muito grande, em Curitiba, na região de Curitiba, em São Paulo e no norte do Brasil, em Itaituba, em toda aquela região. Tem uma fazenda, realmente a Igreja de Deus tem se estendido grandemente por muitos lugares. E em Marechal Cândido Rondon, o primeiro culto foi realizado 7 de setembro de 1958, aqui em Marechal Cândido Rondon, na casa dos irmãos Chirling, Rudolfo e Edwig Chirling. Estão eles aqui hoje? Não estão no culto hoje, Pena. Rudolfo e Edwig Chirling foram os que abriram, os que motivaram para que os comecem a se unir ao pessoal, e eles lembram como 7 de setembro, o dia que começaram as programações, os cultos da nossa igreja. Aqui tem uma imagem, aqui a congregação de Marechal Cândido Rondon, pela região, é uma foto um pouquinho antiga, mas muito, muito interessante. É interessante conhecer isto, nos ajuda a ver como a igreja foi se expandindo, foi crescendo por diferentes lugares, até chegar até nós.
e nós devemos continuar com esse movimento. E algo que realmente motivou, a ferramenta que foi usada pelos primeiros pioneiros para estender este movimento foi a literatura e a música. A literatura, eles imprimiam toneladas e toneladas de revista, a revista A Trombeta do Evangelho, assim se chamava, Gospel Trumpet, a Trombeta do Evangelho. E ela era editada cada duas meses. E depois, a partir de 1892, foi editada cada semana, perdão. Primeiro era cada 2 semanas, depois era cada semana. E lá começou a reunir-se uma família, se chamava a família da trombeta, que eram onde moravam na gráfica, e por muitos anos esse pessoal trabalhou, de maneira gratuita. E assim foi pelos primeiros 35 anos, sem ganhar salário, simplesmente com o desejo de que o evangelho fosse estendido, fosse propagado. E assim foi, distribuíam pelo correio, nas praças, nas ruas, nos bares, em todo lugar, iam distribuindo a literatura, o evangelho, especialmente esta revista. Outro dos meios muito utilizado foi a música. Se vocês não sabem, a Igreja de Deus realmente é destacada a nível mundial pela sua música. E Daniel Sidney Warner formou um grupo, um vocal misto, um quarteto, quinteto, não sei como eles chamavam a banda de Warner. E eles cantavam. E a estratégia que eles usavam era, enquanto eles iam na carroça, antigamente não tinha carro, na carroça, pelas aldeias, pelas cidades, pelas vilas, eles iam cantando, tudo em melodia, em 4 vozes, claro, iam cantando perfeitamente com o volume que suas vozes davam. E muitos dos que se converteram naquela oportunidade falaram que enquanto estavam carpindo, enquanto estavam trabalhando na fazenda, escutaram esse cântico de longe e começaram a pensar: o Senhor está voltando, o coro de anjos está cantando já, de tão bonito que cantavam. E aí eles começaram a correr e ir atrás dessas pessoas. E quando eles tinham ajuntado uma quantidade razoável de pessoas, então eles diziam: olha, hoje à noite em tal lugar vamos ter um culto. Convocavam as pessoas. E as pessoas iam em massas para escutar o pessoal, para escutar o cântico e para escutar especialmente a palavra de Deus pregado pelo pastor Daniel Warner. Interessante, Warner Barren, este jovem, aos 19 anos, ele escreveu o hino Filho de Deus eu sou. E eu peço ao grupo de louvor que venha um pouquinho, vamos cantar esse hino agora, de passo mudamos um pouco nossa posição, porque essa é uma parte histórica, agora vamos para a parte que eu gostaria que depois nós possamos entender nas bases teológicas que são muito importantes. E este irmão aqui, deixa a foto ainda, um pouquinho, volta. O Warner escreveu o hino Filho de Deus eu sou, que é o hino que se canta em todos os idiomas na Igreja de Deus. Em todos os países se canta esse hino. É o hino que mais nos une como cristãos, como membros da Igreja de Deus. E Warner Barren e filhos, Barney Warren compôs 1.500 hinos e coros antes de sua morte em 1951. Gente, 1.500, não 1, 2, 3, um corinho qualquer um canta, E não era corinho que repete 5 vezes a mesma palavra, não, eram hinos de 4 ou 5 estrofas, Os mais antigos conhecem isso. E realmente eles, como se diz assim, um homem muito inspirado que realmente trazia a doutrina e a mensagem da palavra de Deus. Vamos a colocar-nos de pé e vamos cantar este hino. E enquanto cantamos, vamos imaginar-nos que nós somos parte desse coral que esteve lá reunido com os primeiros pioneiros, e vamos a entender e perceber a doutrina enquanto cantamos. Depois gostaríamos de ver a mensagem enquanto nós estamos cantando. Vamos lá. Sinto em minha alma paz e gozo, Filho de Deus eu sou.
Amém. Podem sentar-se vocês e vamos aprender outro hino que em inglês fala There is joy in the Lord, que há alegria no Senhor. E esse hino queremos estar cantando. Ele não tem em português. Nós traduzimos, o pastor Michael traduziu, e queremos aprender a cantar este hino e talvez futuramente podemos ir cantando novamente. Então, quem por aí conhece, o pessoal que tinha culto em alemão, acredito que deve ter cantado esse em alemão, esse hino, Mas por aí os outros, sem dúvida, é novo para a grande maioria, mas tem uma grande verdade, que é a alegria em Jesus. Vamos lá? Cantarei, aleluia, alegria em Jesus. Vou confiar a minha vida em sua palavra de luz. E por suas promessas cantarei. Livre sou, abençoado e amado, vitorioso eu vou. Alegria em Jesus, alegria em Jesus. Aleluia, glória, glória, alegria em Jesus, alegria em Jesus, alegria em Jesus, aleluia, glória, glória, alegria em Jesus. Vou viver pelo Salvador, pois eu sempre sou em Jesus. Descanso, segurança, paz e amor em minha vida. Sua doce luz brilha fiel e me enche de alegria. Lhe seguindo vou eu. Alegria em Jesus, alegria em Jesus. Aleluia, glória, glória, alegria em Jesus. Alegria em Jesus, alegria em Jesus. Aleluia, glória, glória, alegria em Jesus. Ao passar pelas portas do lar celestial, vou cantar com os anjos sobre o descanso final. Vou viver para sempre com meu eterno Rei. Aleluias e louvores sempre lhe cantarei. Alegria em Jesus, alegria em Jesus. Aleluia, glória, glória, alegria em Jesus. Alegria em Jesus, alegria em Jesus. Aleluia, glória, glória, alegria em Jesus. Amém. Obrigado. A verdade é que nós precisaríamos quase ter um culto só para que nós pudéssemos ver o hino e poder entender a mensagem. E vocês vão poder ver que em cada palavra, em cada estrofe, nós temos a mensagem do que aquilo que digamos, a mensagem da qual acreditamos, a salvação, a santidade da vida do crente. Tem alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês, especialmente. Vocês conhecem muito, seguramente já falaram, você vai em que igreja? Igreja é Deus, mas todas são de Deus. Não escutaram assim? Não falaram com vocês? Mas todas são de Deus, porque tem muitos nomes, igreja disso, daquilo, até tem bastante piada sobre isso também. Mas por que nossos pioneiros escolheram o nome da igreja de Deus? A verdade é que quando nós lemos o Evangelho, ou lemos especialmente a carta que o apóstolo Paulo escrevia para os cristãos, quando ele se dirigia para os cristãos que estavam se reunindo naquele lugar, em uma cidade determinada, ele denominava aqueles que se identificavam como seguidores de Jesus, ele chamava aquele lugar, aquela pessoa, a igreja de Deus que está em tal lugar. Por exemplo, um dos textos simplesmente, 1 Coríntios 1:2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor de nós, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A verdade é que nunca foi o nosso desejo que o nosso movimento, a nossa igreja seja identificado com o nome de alguma pessoa ou com alguma visão ou com algum sonho.
sino que seja identificado com aquilo que nós somos, seguidores de Jesus Cristo. E quem é melhor que um nome que a igreja pela qual nós pertencemos? É um nome bíblico. Que melhor nome podíamos dar a um grupo de pessoas que desejam adorar a Deus verdadeiro? E a verdade é que o nome também revela que nós não temos compromisso com nenhuma pessoa, nós não temos compromisso com nenhuma visão, não temos compromisso com nenhuma associação ou o que for. Nosso compromisso é com Deus. Nosso compromisso é com Deus. Não é com o pastor Norberto, não é com o pastor Mário, não é com o pastor Isaí, Maico, pastor Ademar, ou a diretoria nacional, ou local, o que for. Nosso compromisso é com Deus. E nós devemos viver para agradar a Deus e somente a Deus. E existem alguns ensinos que nós devemos sempre e uma outra vez lembrar e manter. Não somente para dizer, bom, porque somos esse movimento, não. Para nos manter dentro do que nós como acreditamos como seguidores de Jesus Cristo. E uma das primeiras convicções é que a Bíblia é como única regra de fé. A Bíblia, unicamente a Bíblia, é a palavra de Deus, inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos conduzir, para nos levar para a salvação. A Bíblia deve ser e é a única regra de fé. As doutrinas, as práticas que nós como igreja, como seguidores de Jesus, levamos, pregamos, ensinamos, tem que estar fundamentado na palavra de Deus, tem que estar fundamentado aqui. Onde a Bíblia fala, onde a Bíblia cala, nós temos que calar também. E onde a Bíblia fala, nós temos que falar e praticar, não somente falar, praticar o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Nenhuma experiência, nenhuma visão, nenhum sonho, nada está acima da palavra de Deus. Todo sonho, visão, inspiração, etc., tem que estar fundamentada aqui. E se não está fundamentado aqui, devemos abrir bem os olhos para não ser enganados. E isto é algo muito importante. A Bíblia é nossa única regra de fé. O segundo passo importante, a vida santa do crente. E às vezes existe uma confusão do que significa a santificação. O que significa isso, a santificação? Assim como existe às vezes confusão sobre o batismo. O que é o batismo? O batismo é um testemunho público daquilo que aconteceu no teu interior. Se não aconteceu nada lá dentro entre você e Deus, você pode molhar-se aqui, pode molhar-se no Rio Jordão e pode molhar-se onde quiser. Você está perdido como qualquer outra pessoa. Qualquer outro perdido, se não aceitou Jesus ainda, se não teve a experiência pessoal. O batismo simplesmente testemunha publicamente, exteriormente, aquilo que aconteceu interiormente. A santificação. O que é a santificação? A santificação é justamente pôr em prática a salvação. Nós somos salvos por uma decisão consciente. Aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida. Entendemos, ouvimos a palavra de Deus, aceitamos, dizemos, sim, isso eu quero, perdoa-me, eu quero te servir, Senhor, eu quero ser o teu filho, eu quero andar em teus caminhos. E a santificação é justamente agora você viver como filho de Deus nesse mundo. A santificação é não somente não fazer. Muitos pensam, santificação agora é deixar as coisas do mundo. Claro que sim. Deixar aquelas coisas que te afastam de Deus, que vão entristecer de Deus, que vão como se diz, afastar dos caminhos do Senhor. Sem dúvida você tem que deixar. Mas a santificação não é somente deixar, é também incorporar, aceitar, dizer, Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero cada dia subir um degrau mais na perfeição que tu desejas que eu tenha. E a santificação é para toda a vida, irmãos. Não é um ato ali aleatório. Não, é um processo de humildade, de humilhação, de rendição. Toda a vida você tem que ser santificado, tem que se estar santificando. E um presente que Deus realiza, não podemos fazer nós, Deus realiza em nosso coração.
quando nós abrimos nosso coração a Deus, quando nós aceitamos a nossa vida a Jesus e quando nós nos sometemos à sua bondade, à sua verdade. Isso, irmãos, isso é algo que nós precisava naquele tempo e precisamos no nosso dia hoje, e vai ser para sempre uma vida que realmente agrade ao Senhor. E a pergunta é: eu estou sendo santo no meu dia a dia? No meu comportamento em casa, nos negócios, no trato com meus semelhantes, com meu esposo, minha esposa, meus filhos? Como estou sendo? Isso é algo muito, muito sério, mais sério do que a gente imagina. É algo que nós diz procurar a santidade sem qual ninguém verá a Deus, diz a palavra de Deus. Interessante que, por exemplo, na Bolívia, é onde tem a igreja, a maior conferência da nossa igreja. A Bolívia, o missionário contou que lá os pastores, os pregadores trazem a palavra de Deus realmente uma transformação radical da vida da pessoa. A pessoa se converte e ele é transformado totalmente. E então lhe perguntaram aos primeiros por que eles não tinham se convertido antes, porque já havia outras igrejas que haviam, outro pessoal que havia trazido o evangelho. E um dos pioneiros falou, é que a gente não entendia, porque eles falavam uma coisa, mas faziam algo totalmente igual que nós. Mas quando veio o missionário e falou que conversão e santidade é transformação de vida, nós entendimos e aceitamos a Jesus. E é algo maravilhoso poder ver como Deus está fazendo crescer aquele movimento. E outro dos pontos muito importantes, irmãos, é a unidade dos cristãos. A oração de Jesus é o desejo de Jesus, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E que implica a unidade? Que implica a unidade? A unidade implica aceitar como irmão aqueles a quem Deus aceita como filhos através da fé em Jesus Cristo. Isso é unidade. Aceitar como irmão aqueles a quem Deus aceita como filhos pela fé em Jesus Cristo. Aqueles que aceitaram pela fé em Jesus Cristo, eles são filhos de Deus e são os nossos irmãos. E isso era algo que era pregado com muita força e deve ser ainda hoje pregado. E naquela oportunidade, vocês sabem que nos Estados Unidos, como muitos outros países, mas muitos nos Estados Unidos sofreram e ainda sofrem com a segregação racial, essa diferença entre brancos e pretos. E mesmo depois de ser proclamada a emancipação, a liberdade entre os que não existissem mais escravos, havia essa diferença, esse ato racial entre brancos e pretos, e os brancos não aceitavam os pretos. E os estados do norte eram assim mais acessíveis, mas os estados do sul, eles não aceitavam que os pretos sejam igual que os brancos. Mas a igreja de Deus pregava que são todos iguais. E houve uma pastora chamada Lena Schaffner, e ela pregava da unidade tanto no norte como no sul da mesma maneira. E um dia, em Alabama, um dos estados mais perigosos nesse sentido, ela pregou sobre o texto de Efésios 2,14, quando diz: pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. E antigamente, imagine, nas igrejas, então no meio existia uma corda assim. Então separava, de um lado estavam os de uma cor e do outro lado estavam de outra cor. Não podiam se misturar. E aquela noite a pastora se levantou, depois de pregar, derrubou aquela corda, jogou fora aquela corda, e os irmãos se uniram no altar e começaram a orar e a clamar e a adorar ao Senhor em grande e perfeita unidade. Porque Jesus derrubou o muro de inimizade que existia entre as raças. Não deve existir esse, nem entre preto, branco, nem rico, nem pobre, nem ignorante e estudado. Não existe diferença. Somos todos iguais. E quando o pessoal ficou sabendo isso, os de fora ficaram com raiva e começaram a jogar pedra em cima daquela igreja. Mas eles continuaram a pregar esse evangelho. Então eles convocaram o Ku Klux Klan, vocês sabem disso? Ku Klux Klan, essa seita, e eles vieram para queimar
mas o pessoal permaneceu firme pregando o evangelho de Jesus Cristo, a unidade. Claro que, irmãos, não vamos ter, como se diz assim, não vamos estar de acordo com todas as coisas. Nem Jesus não tinha perfeita unidade entre os discípulos. Nem entre os apóstolos estavam de acordo em todas as coisas. Por isso, é muito sábio o que nos ensina Santo Agostinho, que diz: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Amor. Em todas, amor. Isso deve prevalecer. E agora, para finalizar, irmãos, sei que avançou bastante, mas muito importante isso. Como ser membro da igreja? Como podemos ser membro? Sabem que, irmãos? Nenhum pastor, nenhuma diretoria, nenhum conselho ou o que for, vai dizer quem é membro e quem não é membro da igreja de Deus. Quando uma pessoa nasce de novo, quando aceita Jesus como Salvador pessoal, pela fé em Jesus Cristo, ela nasce de novo, experimenta o segundo nascimento. Ali Deus o coloca dentro da igreja. E ele é membro da igreja de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E não porque sigue certos requisitos, não porque firma certo documento ou preenche certa ficha, é membro. É membro todo aquele que aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. Deus o coloca dentro do membro. Se você é salvo, se você aceitou Jesus, se você é discípulo de Jesus, você é membro da igreja de Deus. E ninguém pode tirar você. A igreja local, a comunidade local pela qual somos nós, aqui fazemos parte, é a visualização do que é a família de Deus. Essa família que se encontra em todos os lugares. É a visualização da família espiritual. É o sinal da família espiritual do reino de Deus. É a igreja local. E se você quer ser parte da comunidade local, se você quer ser parte desta visualização, desta família local, você deve comunicar-se com um dos pastores, falar com um dos pastores, dizer: eu gostaria de ser parte aqui. Comece a participar, comece a adorar ao Senhor, comece a servir junto com os irmãos. Preenche uma ficha. A ficha não dá direito a você a ser membro. A ficha simplesmente nos dá as condições para que nós possamos saber do seu nome, de onde você mora, do seu telefone. E são dados pela qual nós podemos orar por você, como fizemos hoje. Uma lista de oração. Mas isso não te dá acesso a dizer que você é membro. Conte a teus familiares e amigos que você faz parte dessa família espiritual. Por quê? Porque o livro de membresia é o livro da vida que se encontra nos céus. E a Bíblia diz que todo aquele que está escrito no livro da vida, ele é membro da igreja. Se teu nome está inscrito no livro da vida, irmãos, isso é mais importante que qualquer outro fichário. Você tem que ter certeza, teu nome está inscrito no livro da vida? Você já teve um relacionamento, já fez um acordo com Jesus? Já aceitou a Jesus como Salvador da tua vida? Se você não fez isso, o teu nome não está inscrito no livro da vida. E você não é membro dessa igreja, não é membro de nenhuma igreja. Por mais que teu nome esteja no fichário, por mais que você esteja participando cada domingo aqui, por mais que você até possa estar participando de algum dos ministérios, mas se teu nome não está inscrito no livro da vida, você é tão perdido como qualquer outro que está lá fora. Não nos deixemos enganar, irmãos. Não nos confundamos, para que nós possamos realmente entender todo este sonho de Deus que se chama igreja. Que nós possamos fazer parte e dizer: Senhor, eu quero ser parte dessa família. Eu quero andar junto com ela. Eu quero levar esse evangelho, restaurando pessoas e trazendo a chama do evangelho novamente a todas as pessoas. Que Deus nos conceda a sua graça a cada um de nós. Vamos colocar-nos de pé para ter um momento de oração.
Senhor nosso Deus, quero te agradecer porque, mesmo que nós sendo tão falhos, sendo pecadores, que não merecíamos nada, mas sim a destruição, o teu amor foi tão grande, Senhor, que nos chamou, que enviou o seu Filho para que nós possamos ser salvos. E obrigado porque nesse plano redentor trouxeste a igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por nossa igreja e por todas as igrejas, Senhor, que talvez têm placas de nomes diferentes, Senhor, mas que levam o teu evangelho, que pregam o teu evangelho, Senhor, que ensinam da tua palavra, que proclamam, Senhor, do teu amor. Senhor, que nós possamos permanecer, que possamos levar este evangelho de salvação, de santidade e de unidade, Senhor. Senhor, que nós não vejamos os outros como inimigos, mas que possamos ver a eles como irmãos. Aqui, Senhor, e todos aqueles que confessam o teu nome, Jesus, e possamos pregar do teu amor, Senhor. Senhor, abençoe. Queremos te agradecer por a história que temos e que nós, Senhor, também possamos estar escrevendo uma linda história, Senhor. Senhor, em nossa família, nossa comunidade, onde nós estejamos, que cada um possa escrever uma linda história, uma história de amor e de salvação. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém.